Vamos voltar, pessoal? Vamos. Oh, meu Deus, foi slide atual. Deixa eu pôr. Bom, então vamos lá. Olha o que a gente vai fazer aqui nessa estrutura. Eu vou voltar o slide para vocês entenderem. Ó, eu vou fazer um corte transversal. Então, eu vou fazer um corte passando pelo sulco coronário. Então, eu vou separar átrio de ventrículo. Então, eu vou tirar o átrio e vou olhar o ventrículo por cima. É o que está aqui nesse desenho, ó. Eu fiz um corte transversal, tirei átrio, não estou vendo átrio, e estou vendo a cavidade do ventrículo por cima. Nessa figura, ó, essa é a região anterior do coração, essa é a região posterior do coração. Aqui eu vou ter o ósteo do tronco pulmonar, aqui eu vou ter o ósteo aórtico. O ósteo é a abertura, então ósteo do tronco pulmonar e ósteo aórtico. Atrás desses ósteos, nós vamos ter os ósteos que comunicam átrios com ventrículo. Na verdade, aqui nós não estamos vendo o ósteo, porque eles estão fechados. Então, essa fenda aqui, ó, e essa fenda aqui, representam o ósteo átrio ventricular. Ósteo átrio ventricular esquerdo e ósteo átrio ventricular direito. Então, olha bem, quando o coração contrai, eu chamo de sístole, é a contração do coração. É quando o coração está mandando sangue para fora dele. Quando o coração relaxa, é a diástole, e é quando o sangue está entrando no coração. Essa sístole e essa diástole, elas acontecem simultaneamente do lado direito e do lado esquerdo do coração. Isso quer dizer que quando o lado direito do coração está em sístole, o lado esquerdo também está. Agora, sístole e diástole de átrio e ventrículo, elas ocorrem alternados. Então, vamos pensar aqui, ó. Quando o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Quando o ventrículo está em sístole, o átrio está em diástole, ok? Bom, nos ósteos, tanto nos ósteos das artérias, como nós vimos aqui, ó, o ósteo do tronco pulmonar, e no ósteo da artéria aorta, existem estruturas que regulam a passagem do sangue. Essas estruturas são chamadas de válvulas cardíacas arteriais. Então, eu tenho a válvula cardíaca pulmonar e a válvula cardíaca aórtica. Entre átrio e ventrículo também tem válvulas cardíacas, só que elas são chamadas de válvulas átrio-ventriculares. Então, nós temos 4 válvulas cardíacas, 2 arteriais, pulmonar e aórtica, e 2 átrio-ventriculares, a direita e a esquerda. Qual que é a importância dessas válvulas? O sangue, ele tem uma direção. A circulação do sangue, ela é unidirecional. O que quer dizer isso? O sangue passa do átrio para os ventrículos e dos ventrículos para as artérias. Eu não posso ter um retorno do sangue, então não tem como o sangue voltar das artérias para o ventrículo ou do ventrículo para os átrios. E quem direciona esse fluxo de sangue são as válvulas cardíacas. Então, as válvulas arteriais, elas impedem o refluxo de sangue da artéria para o ventrículo, enquanto que as válvulas atrioventriculares impedem o refluxo de sangue
ventrículo para o átrio, ok? Vamos falar então agora só das válvulas arteriais. Então, vou ampliar aqui para ficar mais fácil, ó. As válvulas arteriais, elas estão localizadas no ósteo do tronco pulmonar e no ósteo da artéria aorta. Se vocês observarem essas duas válvulas, nós vamos ver que elas são muito parecidas, só muda a localização delas. Então, olhem aqui, essa daqui é a válvula arterial pulmonar. A gente observa que essa válvula ela é constituída de 3 partes, ó. Uma parte anterior, uma parte direita e uma parte esquerda. Cada pedacinho da válvula eu chamo de válvula ou cúspide. Então, a válvula pulmonar, ela tem 3 válvulas. Ela tem a válvula anterior, a válvula direita e a válvula esquerda, ok? Essas válvulas, elas lembram a forma de uma semilua, por isso que elas são chamadas de válvulas semilunares. Semilunar pulmonar anterior, semilunar pulmonar direita e semilunar pulmonar esquerda. A artéria aorta, o ósteo da artéria aorta, também é suprido por uma válvula, que eu chamo de válvula semilunar aórtica. E ela também tem 3 pedacinhos, ó. Então, eu vou ter 3 válvulas semilunares aórticas. Elas são válvula semilunar direita, válvula semilunar esquerda e válvula semilunar posterior, todas aórticas. O que a gente observa aqui? Que essa válvula, ela tem uma borda que está fixada no contorno da artéria, ó. Então, essa válvula semilunar pulmonar direita está inserida na parede do tronco pulmonar. A válvula semilunar pulmonar anterior está inserida no contorno anterior da parede da artéria pulmonar, do tronco pulmonar, né? E a mesma coisa aqui, ó. Então, ela tem uma borda fixa que está diretamente presa na parede do vaso e uma borda livre. Essa borda livre fica em direção ao ósteo, ao centro do ósteo. Quando a válvula semilunar está aberta, não importa se é a do tronco pulmonar ou se é a artéria aorta, o que vocês acham que está acontecendo aqui? Uma sístole ou uma diástole ventricular? O que vocês arriscariam aqui? Quando as válvulas semilunares estão abertas, o ventrículo está em sístole ou em diástole? Sístole. Em sístole, porque aí o ventrículo vai contrair, a pressão vai empurrar as válvulas para perto da parede dos vasos e o ósteo vai abrir para o sangue ir para a artéria. Então, quando as válvulas semilunares estão abertas, o ventrículo está em sístole, ok? E o sangue está passando do ventrículo para a artéria. Nesse momento aqui, olha, os ósteos atrioventriculares, eles têm que estar fechados. Senão, com o aumento da pressão dentro do ventrículo, o sangue tenderia a voltar para o átrio. Mas isso não acontece, porque no ósteo atrioventricular, nós também temos uma válvula. Essa válvula, ela é chamada de válvula atrioventricular. E
Na sístole ventricular, a válvula atrioventricular está fechada. Existe diferença da válvula atrioventricular esquerda para a válvula atrioventricular direita? Sim. A válvula direita, ela tem 3 pedacinhos, 3 partes. Cada pedacinho é uma válvula ou cúspide. Então, a válvula direita, ela é chamada de válvula tricúspide, porque ela tem 3 cúspides. Essas válvulas, elas são válvula septal, porque está perto do septo interventricular, válvula anterior e válvula posterior. Então, a válvula tricúspide, ela tem 3 válvulas: septal, anterior e posterior. A válvula atrioventricular esquerda, ela tem 2 cúspides. A cúspide ou válvula anterior e a cúspide ou válvula posterior. Essas cúspides, elas estão fixadas numa estrutura circular de tecido conjuntivo fibroso, que eu chamo de anel fibroso. Então, olha, nas válvulas atrioventriculares, eu não tenho anel fibroso, porque a cúspide está fixada diretamente na parede da artéria. Agora, nas válvulas atrioventriculares, nós temos o anel fibroso, onde ocorre a fixação das cúspides. Então, tanto a válvula esquerda quanto a válvula direita apresentam anel fibroso. O que vai diferenciar essas válvulas é o número de cúspide. Do lado direito tem 3, válvula tricúspide. Do lado esquerdo tem 2, válvula bicúspide ou mitral. Ok? Então, essas são as válvulas cardíacas. Qual que é a importância dessas válvulas? Impedir o refluxo de sangue. As válvulas arteriais impedem o refluxo de sangue da artéria para a veia, enquanto que as válvulas tricúspide e bicúspide impedem o refluxo de sangue do ventrículo para a artéria. Toda vez que as válvulas arteriais estiverem abertas, o ventrículo do coração, né, está em sístole. Quando elas estiverem fechadas, o ventrículo vai estar em diástole. Então, ele vai estar enchendo de sangue. Ok? Bom, o fechamento dessas válvulas promovem ruídos no sangue, no coração. Então, quando essas válvulas fecham, o movimento do sangue promove um ruído que a gente chama de bulhas cardíacas. São os sons do coração. E nós vamos ter 2 bulhas cardíacas. Uma bulha é quando ocorre o fechamento das válvulas arteriais. Então, o fechamento da válvula semilunar pulmonar e da válvula semilunar aórtica. Então, essa é a primeira bulha cardíaca, ok? A segunda bulha cardíaca é quando ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, vamos entender isso daqui. Quando a válvula atrioventricular está fechada, esse ventrículo está em sístole ou em diástole? Quando a válvula atrioventricular está fechada, o ventrículo está em quê? Diástole? Não.
Se ele tivesse em diástole, essa válvula não podia estar fechada, senão o sangue não ia passar do átrio para o ventrículo, para encher o ventrículo. Então, quando a válvula átrio-ventricular está fechada, o ventrículo está em sístole, então ele está contraindo. E nesse momento, então, no fechamento da válvula átrio-ventricular, eu escuto a primeira bulha cardíaca. E ela representa um momento de maior pressão no ventrículo. Por isso que quando eu ausculto a primeira bulha cardíaca, eu determino o momento de maior pressão do coração. É a pressão sistólica e ela é em torno de 120 milímetros de mercúrio. Ok? Então, repetindo, o fechamento das válvulas átrio-ventriculares representam a sístole ventricular, primeira bulha cardíaca. E nesse momento, o coração está exercendo uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Ok? O outro, quando as válvulas semilunares se fecham, eu tenho a segunda bulha cardíaca. Nesse momento, o ventrículo está em diástole. Então, o coração, o fechamento dela, o ventrículo está em diástole. É o momento de menor pressão dentro do coração, que é em torno de 80 milímetros de mercúrio. Por isso que a PA, a pressão arterial, ela é medida, ela é ouvida nessas bulhas. Primeira bulha, sístole ventricular, fechamento da válvula átrio-ventricular, 120 milímetros de mercúrio. Segunda bulha, diástole ventricular, fechamento das válvulas semilunares, e a pressão é em torno de 80 milímetros de mercúrio. Essas válvulas cardíacas, tanto as semilunares quanto as átrio-ventriculares, elas podem ter um mau funcionamento. Esse mau funcionamento faz com que o sangue tenha um retorno. E esse movimento de retorno do sangue dentro do coração emite um som que parece um sopro. Por isso que a gente chama de sopro cardíaco. Então, o sopro cardíaco é um mau funcionamento das válvulas cardíacas. E o que pode levar a um mau funcionamento das válvulas cardíacas? Uma estenose, é quando ocorre um estreitamento desse ósteo átrio-ventricular. Então, as válvulas cardíacas, elas não se abrem de maneira a deixar o ósteo todo disponível para a passagem do sangue. Então, a estenose é um estreitamento do ósteo, tanto do tronco pulmonar quanto da artéria aorta e dos ósteos átrio-ventriculares também. Então, isso é uma estenose, é o mau funcionamento das válvulas. Elas não se abrem o suficiente para dar passagem do sangue. Mas pode ser também uma regurgitação, uma flacidez dessas válvulas. Então, eu tenho uma incapacidade da abertura total da válvula. Então, a estenose é o estreitamento do ósteo e a incapacidade valvar é uma incapacidade da abertura total desse ósteo. Todas duas causam esse retorno de sangue, provocando o sopro cardíaco. E isso pode ser tanto nas artérias quanto nos ósteos átrio-ventriculares. Ok? Entendeu aí? Quem tinha me perguntado do sopro, que eu não lembro mais quem foi? Foi Yuri? Não, professora, foi o Tiago. Ah, tá. Você entendeu, Tiago, o sopro cardíaco? Então, o sopro cardíaco é um comprometimento das válvulas cardíacas,
tanto das arteriais quanto das atrioventriculares. E esse comprometimento pode ser por uma estenose, um estreitamento desse ósteo, ou por uma insuficiência da abertura desse ósteo. Ok? Bom, passando aqui então, ó, vamos para o próximo aqui. Olha, agora vamos olhar esse coração aqui. Que válvula cardíaca... Oi? Eu não entendi direito. Eu entendi que a estenose não abriu o suficiente também por causa do estreitamento. Isso. Por que ocorre isso? Porque ocorre uma calcificação das válvulas, então ela perde a flexibilidade dela. Entendeu? Agora, da incapacidade é uma flacidez. Essas válvulas, elas ficam flácidas, o ósteo fica mais aberto e aí ocorre a passagem do sangue. Ok? De nada. Agora, olhem aqui, ó. Olha essa figura aqui. Eu fiz o mesmo corte transversal, tirei o átrio. Como é que eu chamo essa válvula aqui? Bicúspide. Bicúspide. Então, é a válvula atrioventricular bicúspide. Ó, ela tem uma cúspide anterior e uma cúspide posterior. Essa aqui é a válvula tricúspide. Ela tem a válvula anterior, a válvula posterior e a válvula septal. Nessa situação aqui, ó, as válvulas atrioventriculares estão abertas, ok? Agora, ó, essa é a válvula semilunar aórtica e essa é a válvula semilunar pulmonar. Elas estão fechadas. Vamos pensar aqui, hein? Nessa situação, o ventrículo está em sístole ou em diástole? Diástole. Diástole. Se a válvula atrioventricular está aberta, o sangue está passando do átrio para o ventrículo. Então, o ventrículo está relaxado para receber o sangue. Então, aqui eu fiz um corte transversal. Agora, aqui eu vou fazer um corte sagital no ventrículo. Então, olhem bem aqui, ó. Esse é o ventrículo esquerdo. Por que eu sei que é o esquerdo? Porque a parede está mais espessa. Estão vendo? Ó, a parede é mais espessa do que a do ventrículo direito. Esse é o septo interventricular. Essas irregularidades na parede do ventrículo representam as trabéculas cárneas. Agora, olha aqui, ó. Isso é o átrio esquerdo, esse é o ventrículo esquerdo. Então, o ósteo aberto, o sangue está passando do átrio para o ventrículo. E isso aqui está representando a válvula bicúspide ou mitral. E olha bem uma coisa aqui, ó. Essa região aqui, onde a válvula está presa, é o anel fibroso, que é isso aqui, ó. Isso é o anel fibroso. Quando eu faço o corte sagital, eu só vejo o contorno desse anel. Então, aqui é o anel fibroso. Isso aqui é uma válvula e isso aqui é outra válvula. Agora, olha o que acontece aqui. Na extremidade das válvulas, nós temos pequenas projeções fibrosas, que são chamadas cordas tendíneas. E essas cordas tendíneas estão fixadas numa projeção do miocárdio, que é o músculo papilar. Como no ventrículo esquerdo a válvula só tem duas cúspides, o ventrículo esquerdo tem dois músculos papilares, um posterior e o anterior, que eu não estou vendo aqui, porque ficou na outra metade do ventrículo, então não está dando para ver, ok? Esse conjunto formado pelo músculo papilar, cordas tendíneas, válvulas e anel fibroso, eu chamo de aparelho valvar. E ele só existe nas válvulas atrioventriculares.
Na válvula arterial, eu não tenho aparelho valvar, porque eu só tenho a cúspide. Eu não vou ter corda tendínea, nem músculo papilar, nem anel fibroso, porque a cúspide aqui, ó, ela está fixada direto na parede da artéria. Então, não tenho anel fibroso, não tenho cordas tendíneas e não tenho músculos papilares. Quando o sangue está passando do átrio para o ventrículo, olha como que isso acontece. O sangue, aqui é ventrículo esquerdo, né? Então, o sangue está chegando das 4 veias pulmonares. Aí, o volume de sangue aqui fica tão grande e a pressão no átrio aumenta tanto que essa coluna de sangue do átrio empurra as válvulas cardíacas em direção ao ventrículo. E aí o ósteo abre e o sangue passa para o ventrículo. Quando o ventrículo vai entrar em sístole, a pressão aqui aumenta muito. Então, a tendência do aumento de pressão aqui seria empurrar essas válvulas para dentro do átrio. Mas isso não acontece. Por que que não acontece? Porque quando o músculo papilar contrai, ele tensiona essa válvula, mantendo ela fechada, impedindo assim o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio. Essa aqui é a origem da artéria aorta no ventrículo esquerdo. Então, aqui, olha, eu tô vendo só 2 válvulas da válvula aórtica. E aqui, ó, aumentou a pressão aqui. Essa pressão empurra as válvulas cardíacas para perto da parede da artéria. E o sangue passa pela artéria quando ele estiver em sístole. Nessa situação, ela está fechada porque o coração está em diástole. Então, as válvulas arteriais aórticas, elas estão fechadas. Então, eu tenho aqui, ó, a posterior, a esquerda e a direita. Ok? Eu vou voltar uma figura aqui. Uma não. Uai, cadê ela? Ai, perdi ela. Peraí que eu vou ver onde que ela tá. Não, não tá aqui. Depois eu vou mostrar ela numa outra figura para vocês. Então, entenderam aqui, olha, na diástole do ventrículo, o que que vai acontecer? Na sístole ventricular, o ósteo átrio ventricular está fechado e o ósteo da artéria está aberto. Então, na sístole, o sangue vai passar do ventrículo para a artéria. Na diástole, que é esse aqui, ó, o ósteo átrio ventricular está aberto e o ósteo da artéria está fechado. Então, aqui o sangue está passando do átrio para o ventrículo. Isso aqui eu representei do lado esquerdo. Acontece a mesma coisa do lado direito. Ok? Bom, as válvulas atrioventriculares, como eu falei com vocês, ó, a localização delas é no ósteo atrioventricular, entre átrio e ventrículo. Essas válvulas atrioventriculares, elas apresentam um aparelho valvar. Esse aparelho valvar, ele tem 4 elementos. O anel fibroso, que é onde as válvulas estão fixadas. Então, isso aqui, ó, é um anel fibroso. Depois ela tem as cúspides, de onde saem as cordas tendíneas, que estão fixadas nos músculos. Então, estas são as estruturas das válvulas atrioventriculares, tanto da direita quanto da esquerda. Nesse caso aqui, ó, nós temos 3 músculos papilares, porque esse aqui é a metade desse, ó. Então, é como, olha para minha mão aí na tela, ó. Isso é o ósteo atrioventricular. Então, eu fiz um corte
sagital nesse ósteo e abrir. Então, essa metade do músculo papilar aqui, ó, ficou dos dois lados do ventrículo. Então, isso aqui é um músculo papilar, esse aqui é outro músculo papilar. Aqui é o mesmo músculo do lado de cá. Esse é outro e esse é outro. Como que eu chamo essas irregularidades aqui na parede do ventrículo? Olha, qual que é o nome dela? Trabéculas cárneas. Trabéculas cárneas. E como que eu chamo essa irregularidade aqui, ó, na parede do átrio direito? Músculos pectíneos. Músculos pectíneos. Eles estão na parede anterior do átrio direito. Na parede anterior do átrio esquerdo não tem. Qual que é a função das válvulas atrioventriculares? É impedir o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio. Ok? Bom, o coração tem uma vascularização. O que é vascularização de um órgão? É a passagem do sangue por ele. E essa vascularização, ela é dividida em dois processos. Ele tem a irrigação e a drenagem. Irrigação é quando o vaso leva oxigênio e nutrientes para o coração. E drenagem é quando o vaso recolhe o sangue venoso com os metabólitos do coração. Então, isso é vascularização. A parte da irrigação do coração, ela é feita pelas artérias coronárias. E de onde saem essas artérias coronárias? Olha aqui, ó. Isso aqui é o tronco pulmonar saindo do ventrículo direito, e isso aqui é a artéria aorta ascendente, saindo do ventrículo esquerdo. Essa artéria aorta ascendente, ela tem um lado esquerdo e um lado direito. E esses lados da artéria aorta ascendente dá as artérias coronárias. Então, do lado esquerdo nasce a artéria coronária esquerda e do lado direito nasce a artéria coronária direita. Essas artérias coronárias, elas dão ramos para fazer a irrigação de toda a estrutura do coração. Eu vou começar falando de artéria coronária esquerda. Essa artéria é um tronco curto, calibroso, que sai do lado esquerdo da aorta. E esse tronco, logo que ela sai do coração, ele se bifurca. Ele dá um ramo que vem para a região anterior do coração, que eu chamo de ramo interventricular anterior, e ele dá um ramo que contorna o sulco coronário e que vai lá para trás do coração. Esse ramo eu chamo de ramo circunflexo da coronária esquerda. Vou repetir. Artéria coronária esquerda, logo que ela sai da artéria aorta, ela se divide, ela se bifurca na artéria interventricular anterior ou ramo interventricular anterior e na artéria circunflexa esquerda ou ramo circunflexo esquerdo. Essa artéria interventricular anterior, ela vem em direção à região anterior do coração e ela vai fazer a irrigação tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. É claro que a maior parte é do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. A maior parte da área dela de irrigação é ventrículo esquerdo, mas ela também emite projeções que vão para dentro do coração para irrigar o septo interventricular. Então, ela faz a irrigação dos 2/3 anteriores do septo interventricular.
Além disso, ela dá ramos para o átrio esquerdo também. Ok? Bom, o ramo circunflexo, quando chega na margem esquerda do coração, ele faz a irrigação dessa margem esquerda, do ventrículo esquerdo. Então, essa área de irrigação do coração é feita pelos ramos da artéria coronária esquerda. Repetindo, então, o que essa artéria coronária esquerda irriga? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e uma parte do ventrículo direito, e irriga os 2/3 anteriores do septo interventricular. Ok? Lembram que eu falei que na vista anterior do coração tem o sulco interventricular anterior? Eu não vejo o sulco porque o ramo interventricular anterior está sobre esse sulco, acompanhado de uma veia, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Ok? Bom, a coronária direita, ela é maior, mais fina do que a esquerda, e ela nasce do lado direito da aorta. Olha o que a coronária direita faz. Ela contorna o sulco coronário e vai lá para trás do coração. Nesse contorno aqui, essa artéria coronária direita, ela dá ramos que vai irrigar o átrio e a aurícula direita, vai irrigar grande parte do ventrículo direito, mas ela dá um ramo, que é esse ramo aqui, olha, que passa atrás da aurícula direita e que chega bem pertinho da veia cava superior. Esse ramo aqui, eu chamo de ramo do nó sinoatrial. O nó sinoatrial é um conjunto de células que fica nessa região aqui do átrio direito, que vai marcar o ritmo do batimento cardíaco. É o próximo slide que eu vou explicar para vocês. Então, a artéria coronária direita, ó, ela contorna todo o sulco coronário, dando ramos para o ventrículo direito, para a aurícula e átrio direito, e dá um ramo para o nó sinoatrial. Só que essa artéria, ela contornou o sulco coronário e vai lá para trás do coração. Olha ela aqui, ó. Essa daqui, ó, é a artéria coronária direita. E quando ela chega na região do coração que eu chamo de cruz cordis, eu vou explicar o que é a cruz cordis, ó. Essa artéria coronária direita, ela dá um ramo que corre no sulco interventricular posterior. Esse ramo eu chamo de ramo interventricular posterior. E na margem direita do coração, ela dá o ramo marginal direito. Então, vou repetir. Ramos da coronária direita. Toda essa é a coronária direita. Olha, diferente, porque só isso aqui que é a coronária esquerda. O resto já é ramo da coronária esquerda. Então, coronária direita, dá ramos ventriculares, dá ramos arteriais e dá o ramo do nó sinoatrial. Ok? Coronária direita. Vai para a região posterior do coração. Aí ela vai dar o ramo marginal, que corre na margem direita do coração, e ela dá o ramo interventricular posterior, que corre no sulco interventricular posterior. Eu falei que esse ramo, ele aparece na região do coração que eu chamo de cruz cordis. É a cruz do coração. Aqui, ó, eu tenho a junção do sulco interatrial, interventricular e átrio-ventricular ou coronário. Então, a interseção desses sulcos na vista posterior do coração, eu chamo de cruz cordis.
e é onde, então, a coronária direita dá o seu último ramo, que é o ramo interventricular posterior. Ok? Então, essas coronárias fazem a irrigação do coração. Qual que é a área de irrigação da coronária direita? Ela irriga átrio direito e aurícula direita, ventrículo direito, na maioria, alguns ramos para o ventrículo esquerdo, e ela vai irrigar também o nó sinoatrial, além do terço posterior do septo interventricular. Os 2 terços anteriores são irrigados pelo ramo interventricular anterior, que é parte da coronária esquerda. O terço posterior é irrigado pelo ramo interventricular posterior, que é ramo da coronária direita. Ok? Existe uma dominância arterial. O que determina essa dominância arterial? É qual das coronárias que dá origem ao ramo interventricular posterior. Então, em torno de 67% da população, o ramo interventricular posterior é um ramo da coronária direita. Então, a gente fala que a dominância arterial é da coronária direita. Mas em 33% da população, esse ramo interventricular posterior é ramo da circunflexa esquerda. E aí, então, a dominância é dada pela artéria coronária esquerda. Então, a dominância arterial, qual artéria que predomina na irrigação do coração, é dado pelaquela artéria que dá origem ao ramo interventricular posterior. Na maioria dos casos, é a coronária direita. 67% da população é coronária direita. Ok? Stael. Oi. Você pode explicar de novo a... Não sei, irriga onde? O quê? A dominância é dada pelo quê? A dominância é dada pela coronária que dá origem ao ramo interventricular posterior. Normalmente, esse ramo é da artéria coronária direita. Ok? Quando esse ramo nasce da circunflexa esquerda, essa dominância é da coronária esquerda. Entendeu, Yuri? Sim, obrigado. De nada. Bom, olha o que acontece aqui com as coronárias. Tanto a esquerda quanto a direita tem vários ramos. Às vezes, por um processo de aterosclerose, que é o depósito de placas de gordura na luz da artéria, às vezes, o que vai acontecer? Parte vai diminuir a luz dessa artéria, vai diminuir o fluxo de sangue para a área do miocárdio que ela irriga, então vai ocorrer uma obstrução dessas coronárias, desses ramos da coronária. Como que a gente pode consertar isso daqui? A gente pode fazer uma ponte de safena, que é na perna existe uma veia que chama veia safena. A gente pode retirar parte dessa veia e transplantar essa veia no ramo obstruído. Então, vamos supor que esse daqui seja um ramo obstruído da coronária. Então, eu vou tirar uma parte da veia safena, coloco uma extremidade dela nessa região do miocárdio e a outra extremidade dela eu fixo na coronária esquerda. Então, vai ocorrer um desvio do sangue aqui, ó,
para voltar à vascularização do miocárdio. Quando a obstrução é muito grande e a região do miocárdio que para de receber sangue é uma área mais extensa, vai ocorrer necrose desse miocárdio, porque ele não vai receber oxigênio e nutrientes. É isso que a gente chama de infarto do miocárdio. O infarto é a morte do tecido do coração por falta de oxigênio e nutrientes, ok? Então, um dos meios para fazer a revascularização cardíaca é a ponte de safena. Mas a gente pode também fazer essa revascularização introduzindo através de uma artéria, um catéter, e na extremidade desse catéter vai uma molinha, que a gente chama de stent. Então, essa molinha, quando ela chega na área obstruída, ela abre, mantendo a luz do vaso aberta. Então, a molinha estende e mantém a luz do vaso aberta, voltando à vascularização daquela área. Então, você pode fazer a revascularização cardíaca por uma ponte de safena ou então pela colocação de stent nos ramos obstruídos. Ok? Estael, Oi. no caso da necrose, o tecido volta também? Na verdade, vai ocorrer aí uma revascularização. Então, se essa necrose ela não for muito extensa, ela pode voltar sim. Você pode conseguir restabelecer o funcionamento daquela área. Ok? Entendi. Obrigada. De nada. Por isso, gente, que muitas vezes fala assim, fulano de tal fez 3 pontes de safena. Então, foram feitas 3 pontes num desses ramos aqui, ó. Podem ter sido esse ramo. Então, a localização da ponte varia de acordo com a obstrução. Ok? Bom, isso é vascularização. São as artérias coronárias levando oxigênio e nutrientes para o coração. Agora, o coração é um músculo e quando ele trabalha, ele produz restos, né? Então, tem resíduos. Esses resíduos têm que sair do coração. Isso é a drenagem do coração. E essa drenagem, ela é feita pelas veias cardíacas. Então, a gente tem veias cardíacas fora do coração e veias cardíacas dentro do coração. As veias cardíacas dentro do coração são chamadas de veias cardíacas mínimas e elas drenam direto para a cavidade do coração. Então, elas abrem diretamente dentro das cavidades do coração, principalmente no átrio direito, ok? As outras veias cardíacas, elas vão estar na superfície do coração. Então, eu vou começar daqui, depois eu vou para outra. Na vista anterior do coração, junto com o ramo interventricular anterior, que é uma artéria, corre uma veia. Essa veia aqui, ó, ela chama veia interventricular anterior. Então, ela vai sair do ápice do coração, então, pequenas tributárias vão se juntando para formar a veia interventricular anterior. Essa veia interventricular anterior, perto da aurícula esquerda, ela curva-se para a esquerda e vai lá para trás do coração. E essa região dela aqui, eu chamo de veia cardíaca magna. É a maior delas. Veia cardíaca magna. Então, a cardíaca magna é a continuação da veia interventricular anterior, quando ela alcança a região abaixo da aurícula esquerda. Essa veia cardíaca magna curva para a esquerda e vai lá para trás do coração, ó. Então, aqui é a veia cardíaca magna, ok? Posteriormente, junto do ramo... Oi.
A veia cardíaca magna, ela fica abaixo de qual região? Da aurícula esquerda. Ok. Ok? Agora, olha aqui, ó. Essa é a artéria coronária direita que dá o ramo interventricular posterior. Esse ramo interventricular posterior é acompanhado da veia interventricular posterior. Alguns livros chamam essa veia interventricular posterior de veia cardíaca média. Veia cardíaca média. Ok? E acompanhando o ramo, acompanhando o ramo marginal direito, que é um ramo da coronária direita, ó, eu tenho uma outra veia, que é a veia cardíaca parva. Essa veia cardíaca parva acompanha a margem direita do coração, passa no sulco coronário e vai para trás do coração também. E aí ela chega aqui, ó, que é essa daqui, ó, veia cardíaca parva. Todas essas veias cardíacas que eu falei, a parva, a média e a magna, elas desembocam numa grande estrutura que eu chamo de seio coronário, que é o principal responsável pela drenagem do coração. A grande maioria do sangue venoso do coração é transportado para o seio coronário ou seio venoso. E esse seio coronário, ele tem tributárias. As principais tributárias desse seio coronário são veia cardíaca magna, que veio lá da região anterior do coração. Veia cardíaca parva, que vem da margem direita do coração. E veia interventricular posterior ou veia cardíaca média, que vem da região posterior do coração. Essas veias se encontram no seio coronário e esse seio coronário se abre no átrio direito, bem perto da veia cava inferior. Então, por isso, gente, que quando eu falei dos ósteos dos átrios, vou até voltar lá. Olha aqui, ó. Quando eu falei dos ósteos presentes nos átrios, eu falei que no átrio direito eu tenho o ósteo da veia cava superior, o ósteo da veia cava inferior, o ósteo átrio ventricular direito e o ósteo do seio coronário, onde o seio coronário está lançando sangue no átrio direito. Então, essas estruturas são responsáveis pela drenagem do coração, tá bom? Por que todo sangue venoso chega no átrio direito do coração? Ó, sangue venoso do corpo, através da veia cava superior e da veia cava inferior, chega no átrio direito. O sangue venoso do coração, através do seio coronário, também chega no átrio direito. Por que será que todo sangue venoso tem que chegar no átrio direito? Porque no ventrículo direito vai para o pulmão. Isso, porque quando ele chega no átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito, que dá origem ao tronco pulmonar, que leva o sangue para o pulmão, onde ocorre a hematólise. Então, por isso que todo sangue venoso drena para o átrio direito do coração. Ok? Entenderam isso aqui? Bom, qual que é a área de drenagem dessas veias? Então, veia cardíaca magna. Ela faz a drenagem da área que foi irrigada pela artéria coronária esquerda. Então, ela vai drenar ventrículo esquerdo, aurícula esquerda, átrio esquerdo,
e os 2/3 anteriores do septo interventricular. Qual que é a área de drenagem da veia cardíaca parva e da veia cardíaca média? A área que foi irrigada pela coronária direita. Então, ela vai drenar átrio e aurícula direita, ventrículo direito e o terço posterior do septo interventricular. Então, a drenagem, ela acompanha a área de irrigação, ok? Bom, quase acabando. O sangue circula em 2 tipos básicos de circulação, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A pulmonar é aquela circulação que tira o sangue do coração, leva para o pulmão e volta para o coração. Então, olha aqui, ó. O sangue sai do coração para o pulmão através do tronco pulmonar, que teve origem no ventrículo direito. Então, a circulação pulmonar ou pequena circulação, o sangue sai do ventrículo direito através do tronco pulmonar, que se divide nas artérias pulmonares, que vão entrar no pulmão. Nesse circuito aqui, ó, o sangue é venoso, rico em gás carbônico. Aí lá no pulmão ocorre a hematose e agora o sangue passa a ser rico em oxigênio e tem que sair do pulmão. Ele sai do pulmão pelas veias pulmonares e essas veias pulmonares chegam então no átrio esquerdo. Então olha aqui, ó, a circulação começou e terminou no coração. Ela começa no ventrículo direito, no caso de pulmonar, porque é nele que tem origem o tronco pulmonar. E ela termina no átrio esquerdo, porque é a parte do coração que vai receber as veias pulmonares. A outra circulação é a circulação sistêmica. O sangue também vai sair do coração e vai chegar no coração. Só olha, qual que é o vaso que nasce no ventrículo esquerdo? A artéria aorta. Então, ó, tem 2 momentos aqui. Eu tenho um momento que o sangue está saindo do coração pela artéria aorta e que vai levar o sangue para os órgãos do corpo. Mas eu tenho um momento que ele está indo em direção ao próprio coração, ok? Então, na circulação sistêmica, o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, passa pelas artérias do corpo, então, artéria bronquial, traqueal, esofágica, gástrica, para levar sangue para esses órgãos. Nos órgãos, através dos capilares sistêmicos, eu vou deixar o oxigênio e vou pegar o gás carbônico. E vou voltar com esse sangue, através das veias cavas, para o átrio direito. Quando é a artéria coronária, o sangue volta para o átrio direito através do seio venoso coronário, que é o seio formado pelas veias cardíacas, magna, média e parva. Ok? Então, aqui a gente viu a circulação sistêmica. Bom, o coração, ele tem um ciclo cardíaco, que é esse ciclo cardíaco, ele é formado pela sístole e pela diástole. Esse ciclo cardíaco, ele obedece um padrão. Então, eu tenho o sistema excitocondutor. O que é o sistema excitocondutor? É um conjunto de fibras especializadas em gerar e transmitir um potencial de ação. Essas estruturas são esses elementos aqui, ó. Nó sinoatrial, nó átrio ventricular, feixe átrio ventricular, ramos direito e esquerdo e fibras subendocárdicas. Então, eu vou mostrar essas estruturas aqui nessa figura por transparência, tá? Então, olhem bem aqui, ó. Veia cava superior está chegando no átrio direito do coração.
bem próximo da entrada da veia cava superior, no átrio, nós vamos ter na parede do átrio esse nó aqui, tá vendo? Essa estrutura ovalada aqui, que eu chamo de nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele gera um potencial de ação com uma velocidade muito grande. E esse potencial de ação, ele é transmitido para a parede do átrio direito e para a parede do átrio esquerdo também, promovendo a contração do átrio. Então, o nó sinoatrial vai gerar um potencial de ação que é distribuído para o miocárdio dos átrios, tanto do direito quanto do esquerdo, promovendo a contração atrial, a sístole atrial. Esse estímulo, além de ir para as paredes dos átrios, ele também converge para um segundo nó. Esse nó ele é chamado de nó átrio-ventricular. Ele fica na parede do átrio direito também, mas bem perto do septo interatrial, que é o que separa átrio direito de átrio esquerdo. Para que serve esse nó átrio-ventricular aqui? Eu falei que o nó sinoatrial, ele gera um potencial de ação com uma velocidade muito rápida. O nó átrio-ventricular, ele vai desacelerar essa velocidade aí. Por quê? Porque se o estímulo passasse rapidamente do átrio para o nó átrio-ventricular, o ventrículo ia contrair antes do átrio esvaziar totalmente no ventrículo. Então, isso comprometeria o ciclo cardíaco. Então, o nó sinoatrial gerou potencial muito rápido, espalhou esse potencial para o átrio contraiu e esse estímulo chega no nó átrio-ventricular. O que esse nó átrio-ventricular faz? Desacelera esse potencial de ação. Para quê? Para que o átrio possa esvaziar totalmente no ventrículo antes que aconteça a sístole ventricular. Ok? Então, a função do nó átrio-ventricular é desacelerar o impulso elétrico, o estímulo aqui, ok? Bom, desse nó átrio-ventricular passa um feixe de fibras que eu chamo de feixe átrio-ventricular ou fibras átrio-ventriculares. Lá na histologia, vocês aprenderam que essa região aqui chama feixe de His. E esse feixe, ele corre no septo interventricular, na porção membranácea do septo interventricular. Esse feixe, então, vai se dividir no ramo direito e no ramo esquerdo, porque a camada muscular dos ventrículos, ela é muito grande, então por isso que ele se divide para atender os dois ventrículos. E esses ramos, eles chegam até o ápice do coração. E no ápice do coração, eles tomam um trajeto ascendente e se ramificam, dando as fibras subendocárdicas, que vocês conhecem com o nome de fibras de Purkinje. Essas fibras vão inervar cada fibra do músculo ventricular. Ok? Então, aqui, através das fibras subendocárdicas, esses estímulos são passados para as fibras dos ventrículos e o ventrículo contrai, ejetando sangue para fora do coração através das artérias do tronco pulmonar e da artéria aórtica. Então, esse é o sistema excitocondutor. As próximas figuras, eu fui falando de cada um deles e onde que eles estão localizados. Então, aqui, ó, eu fiz uma abertura, um corte frontal no coração. Aqui é a veia cava superior. Bem na entrada dela, eu tenho o nó sinoatrial.
esse nó cria o potencial e inicia a atividade dos átrios, que é distribuído tanto para o átrio direito quanto para o átrio esquerdo. Bom, aí ele vai passar, ó, os dois átrios vão contrair e o estímulo vai chegar no nó átrio-ventricular. Esse nó vai desacelerar o potencial de ação para dar tempo do átrio esvaziar totalmente no ventrículo. Daí, o estímulo passa para o septo átrio-ventricular, para o feixe átrio-ventricular, que se divide nos ramos direito e esquerdo. E depois esses ramos são as fibras subendocárticas que vão realizar a contração do ventrículo. Então, o sistema excitocondutor é um conjunto de estruturas que são especializadas em gerar e transmitir um impulso elétrico que vai coordenar a sístole e a diástole. Dos 5 elementos do sistema excitocondutor, o nó sinoatrial é o que gera o potencial de ação com maior velocidade, e é ele que determina o ritmo do coração, que é em torno de batimentos de 72 vezes por minuto. Então, ele é conhecido como marca-passo natural do coração, porque ele determina o ritmo cardíaco. Ok? Bom, se nós temos alguma alteração nesses componentes do sistema excitocondutor, nós vamos ter uma alteração do ciclo cardíaco. Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração no nó sinoatrial, ele não vai controlar esse batimento cardíaco e ele não vai conduzir o impulso para os átrios. Então, eu vou ter uma fibrilação atrial. O átrio, ele começa a bater desordenadamente e, consequentemente, uma fibrilação ventricular. Então, átrio vai bater descompensado também com o ventrículo, porque o estímulo não vai chegar no ventrículo. Isso pode ser causado por uma obstrução daquela artéria que eu falei para vocês, que nasce da coronária direita e que vai irrigar o nó sinoatrial. Se eu tiver um comprometimento do ramo interventricular da coronária anterior, eu vou ter um comprometimento aqui na função, ó, do feixe átrio-ventricular e dos ramos direito e esquerdo. Então, eu vou ter uma fibrilação ventricular. E o coração não vai contrair o suficiente para mandar o sangue para as artérias. Então, essa fibrilação ventricular, se ela não for controlada, ela é fatal, né? Porque os órgãos vão entrando em falência porque eles não vão receber oxigênio e nutrientes suficientes para o seu funcionamento. Então, a fibrilação ventricular, ela é mais perigosa do que a fibrilação atrial. Existe um dispositivo eletrônico que é implantado no coração, dentro do coração do átrio direito, que é o marca-passo artificial. Então, esse marca-passo, ele promove descargas elétricas que estimulam esse nó sinoatrial a ter a sua ritmicidade. Isso é muito comum em pacientes com Chagas. Na doença de Chagas, o nó sinoatrial, ele é muito comprometido. E aí pode-se implantar um marca-passo nessa região para que o ritmo cardíaco seja estabelecido. Ok? A última coisa aqui, olha, que o coração, ele tem uma topografia com a parede do tórax, por isso que é importante a gente conhecer a parede do tórax. Então, olha aqui, ó, o coração, ele está aqui na posição anatômica, ele tem um ápice, uma base, uma margem direita
uma margem esquerda, uma margem inferior e uma margem superior. A localização do coração, olha, normalmente a margem direita do coração, ela fica próxima do externo, mas ela está entre o terceiro e o quinto espaço intercostal. Então, a gente vai, se eu desse um coração para vocês e pedisse para vocês colocar esse coração dentro da cavidade torácica, vocês teriam que seguir essa relação aqui, ó. A margem direita do coração, ela se estende do terceiro espaço intercostal ao quinto espaço intercostal direito. A margem inferior do coração se estende do quinto espaço intercostal direito ao sexto espaço intercostal esquerdo, onde o ápice do coração está localizado. E esse ponto aqui, olha, é o ponto onde a gente consegue fazer a melhor ausculta do coração. É no sexto espaço intercostal, a mais ou menos 9 centímetros distante do externo. Ok? A margem esquerda do coração, ela vai do segundo espaço intercostal ao sexto espaço intercostal esquerdo. E a margem superior do coração vai do terceiro espaço intercostal direito ao segundo espaço intercostal esquerdo. Então, aí, mais uma vez, olha, a gente vê a obliquidade do coração em relação à linha mediana. Então, 2/3 do coração estão à esquerda da linha mediana devido a essa obliquidade. Uma outra relação importante... Professor, oi? Desculpe interromper. Não tem problema. Você pode explicar de novo, por favor, o que você falou depois da margem inferior? Posso? Porque Vamos lá, ó. eu não consegui pegar. Eu falei que a margem inferior, ela vai do quinto espaço intercostal direito ao sexto espaço intercostal esquerdo. E nesse sexto espaço intercostal esquerdo, o ápice do coração está de uma distância mais ou menos de 9 centímetros do externo. E esse ponto aqui é o que a gente chama de batimento apical. É onde a gente consegue fazer a melhor ausculta do coração. Foi isso que você queria, Yuri? Não, era depois disso. Ah, tá. Então, vamos lá. Ó, a gente viu margem direita, margem inferior, e agora eu vou ver a margem esquerda do coração, ó. Essa margem esquerda, ela se estende do segundo espaço intercostal esquerdo ao sexto espaço intercostal esquerdo. Então, todo esse contorno aqui do coração representa a margem esquerda do coração. É isso? Obrigado. Sim. De nada. Valeu. Ok. Bom, então, ó, eu dei o coração, vocês colocaram o coração nessa posição. Então, ele vai estar na posição correta, como se ele estivesse em cada um de vocês. Agora, a gente faz também a ausculta das válvulas cardíacas, da mitral e da tricúspide, que são as válvulas atrioventriculares, e a gente faz também a ausculta das válvulas arteriais, que são a do tronco pulmonar e da artéria aorta, tá? Então, como que eu tenho que posicionar o estetoscópio na parede torácica para ouvir essas válvulas, o fechamento dessas válvulas? Então, olhem aqui, ó. Isso aqui é o externo, lado direito do externo, lado esquerdo do externo. Esses dois pontinhos aqui, ó, eles estão localizados no segundo espaço intercostal. Esse pontinho azul aqui é o ponto para que a gente escute o foco da aorta, da artéria aorta.
Então, o segundo espaço intercostal direito, eu escuto a válvula aórtica, o fechamento da válvula aórtica. E no segundo espaço intercostal esquerdo, eu escuto o fechamento da válvula pulmonar. Aí vocês vão falar comigo assim, mas o tronco pulmonar, ele é direito, ele sai do ventrículo direito. E a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo. Sim, só que a artéria aorta, ela sai do ventrículo esquerdo, mas ela emerge para fora do coração do lado direito. Vamos voltar na figura para a gente ver isso? Olha aqui, ó. Tronco pulmonar, ele está saindo do ventrículo direito, mas ele fica mais à esquerda da artéria aorta ascendente. Por isso que o foco aórtico é do lado direito do segundo espaço intercostal e o foco pulmonar é no lado esquerdo, no segundo espaço intercostal. E como que eu vou escutar as válvulas atrioventriculares? Então, eu tenho a válvula atrioventricular cúspide e a válvula atrioventricular mitral. Como que eu escuto essas válvulas? Olhem aqui, ó. A válvula tricúspide, ela vai ser audível entre o quarto e o quinto espaço intercostal direito. Aqui ele está no quarto, mas pode mudar entre quarto e quinto. São variações anatômicas, tá? Então, o foco da tricúspide é entre o quarto e quinto espaço intercostal direito. E o foco da aórtico acessório, tá? Ele é feito no terceiro espaço intercostal esquerdo. Então, olha bem, o aórtico, eu tenho dois focos. O segundo espaço intercostal, que é o da aorta ascendente, e o direito, e o terceiro espaço intercostal esquerdo. Então, você pode escutar a artéria aorta nesses dois pontos aqui, ó. Lá na origem no ventrículo esquerdo e quando ela aparece do lado do tronco pulmonar. E esse último aqui é o ápice do coração, que fica entre o quinto e o sexto espaço intercostal. Esse foco ele é chamado de foco aórtico, ou foco mitral, ou foco apical, porque é a região aonde está localizado o ápice do coração. Então, esses representam os pontos onde a gente tem que colocar o estetoscópio para fazer, ouvir, né, essas válvulas fechando, ok? Bom, eu acho que termina aqui. Termina aqui, sistema circulatório. Eu estou aberto aqui a perguntas, eu vou dar um intervalo para a gente começar o sistema respiratório, ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Agora vocês podem usar o microfone, mas podem usar o chat também, que está aberto. Não? Eu tenho. Oi, Júlia. Esse sistema, eu não sei se eu vou falar certo, é excitatório, ele está sob o coração ou está, tipo, dentro do músculo? Dentro do músculo. Ah, sim. Na parede interna do coração. Ok? Entendi. E eu lembro que essa parte é uma célula muscular que tem uma diferenciação diferente, não é isso? Isso, ela é uma célula muscular especializada, são os miócitos, e eles são nodais e têm a função disso, de gerar e transmitir o potencial de ação. Então, todas elas, nó sinatrial, atrioventricular, feixe atrioventricular, os ramos e as fibras. Tudo bem, Ju? Ótimo, obrigada, Esther. De nada. Ô, gente, eu vou voltar um slide aqui, porque eu esqueci de uma coisa importante aqui. Olha,
vou voltar vários, depois eu ponho aqui. Slide atual. Olha aqui, olha. Essa válvula aqui, qual válvula? Ela é arterial ou atrioventricular? Arterial. Arterial. Pulmonar ou aórtica? Aórtica. Aórtica. Isso aqui é uma válvula semilunar aórtica direita e essa daqui é uma válvula semilunar aórtica esquerda. Olha aqui, o ventrículo está em sístole, né? Porque as válvulas arteriais estão abertas, então o sangue vai sair do ventrículo para as artérias, então tem que estar aberta. Quando essas válvulas estão abertas, o que acontece aqui, ó? O sangue está empurrando a válvula e essa válvula, então, vai chegar perto da parede da artéria, ok? Esse espaço, deixa eu aumentar. Esse espaço aqui, olha, entre a válvula e a parede da artéria, eu chamo de seio. Esse é o seio aórtico direito e esse é o seio aórtico esquerdo. Então, olha o que vai acontecer aqui. Durante a sístole ventricular, as válvulas vão ser empurradas para dentro da artéria. E aí elas vão fechar aqui, ó, o local da artéria aorta, aonde saem as artérias coronárias. Então, na verdade, o coração, ele é irrigado durante a diástole ventricular, porque aí essas válvulas vão fechar e aí o sangue flui para as artérias coronárias. Então, a irrigação do coração, ela é feita durante a diástole ventricular, porque na sístole, a válvula encosta na parede da artéria e não deixa o sangue passar para as coronárias. Então, só na diástole, que devido à força da gravidade, o sangue volta da artéria para o ventrículo, só que aí ele vai encher esse espaço aqui que eu chamei de seio. E aí, quando ele enche esse espaço, a válvula fecha o óstium, deixando o sangue voltar para o ventrículo. Então, esse espaço, tanto na artéria aorta quanto na artéria pulmonar, é chamado de seio. Na artéria aorta, eu chamo de seio de valsalva. É o espaço entre a cúspide da aorta e a parede da aorta. Seio de valsalva. Eu tenho 3 seios de valsalva. O direito, o esquerdo e o posterior. De qual deles saem as coronárias? Do seio de valsalva direito e do seio de valsalva esquerdo. Do posterior não tem origem nenhuma coronária. Então, eu tinha esquecido de falar isso e por isso eu estou retornando aqui. Entenderam esse seio de valsalva? É o espaço entre a válvula aórtica e a parede da artéria. Ok? Obrigado. Mais alguma pergunta? Entenderam por que a irrigação do coração é feita durante a diástole ventricular e não sístole ventricular? Na sístole, a parede fecha o ósteo da artéria coronária, não deixa o sangue ir. Na diástole, como o sangue desce, ele desce a válvula e o buraquinho das coronárias fica aberto para o sangue passar para o coração. Ok? Tudo bem? Ok, tudo bem, Ok. Então, ó, 10h15. Voltamos 10h30?
Tranquilo. Ok? Tá ótimo. E a gente começa o sistema circulatório, tá? O sistema respiratório, né? O sistema respiratório, ele é denso assim também, professora? Porque eu acho que não vou dar conta, não. É médio. Ixi. É médio. Mas ele, apesar de ter muita informação, é tudo grande, tudo fácil de ver, tá? Tá Aí bom. a gente vai devagarzinho, a gente vai até onde der, ok? Ok. Então, tá joia. Então, vou parar aqui um pouquinho e a gente volta 10h30.